O nível de crueldade do governo comunista da Coreia do Norte ultrapassa todos os limites, e agora nem mesmo crianças e mulheres grávidas escapam da brutalidade dos comunistas norte-coreanos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A Coreia do Norte é muito conhecida pelas bizarrices que circundam o seu governo comunista, e de forma especial os seus grandes líderes. O culto à personalidade dos falecidos ditadores comunistas do país é evidenciado, inclusive, pelas grandes estátuas de bronze retratando o avô e o pai do atual governante. Aliás, é bem possível que Kim Jong-un, atual ditador do país, esteja morto há algum tempo, tendo sido substituído de forma provisória por um sósia. Naquele país, os cidadãos são ensinados a crer na quase divindade de seus governantes, que, segundo prega a cartilha comunista do país, são responsáveis até pela invenção do hambúrguer, cortes de cabelo padronizados, avenidas da capital quase vazias dada a pequena quantidade de automóveis no país, dentre outras coisas, transformam a Coreia do Norte num país quase caricato. Para além das bizarrices, porém, chama a atenção a baixa qualidade de vida no país. A baixa nutrição dos norte-coreanos faz com que eles sejam, em média, 8 centímetros mais baixos que seus vizinhos do sul. Os sul-coreanos, por sua vez, vivem 12 anos a mais que os coreanos governados pelos comunistas. Na Coreia do Norte, apenas 3 milhões de pessoas possuem acesso a smartphones e apenas 3% das estradas são pavimentadas. E a clássica foto que representa o céu noturno das duas Coreias fala por si só quando o assunto é demonstrar o estrago que um governo comunista pode fazer em um país. Porém, os estragos vão muito além da questão econômica e dos aspectos culturais. De acordo com um relatório divulgado pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul, o governo norte-coreano vem praticando atrocidades contra sua população de forma sistemática, verdadeiros crimes contra a humanidade. O documento, composto por 450 páginas, se baseia no testemunho de mais de 500 indivíduos que conseguiram fugir da Coreia do Norte entre 2017 e 2022. Embora o Ministério da Unificação realize anualmente uma avaliação das condições na Coreia do Norte, essa foi a primeira vez que os seus estudos foram revelados ao público, e as informações contidas no relatório são chocantes. Os testemunhos dão conta, por exemplo, do brutal assassinato de uma mulher grávida de 6 meses. O motivo para a execução sumária teria sido um vídeo em que a mulher aparece dançando em sua casa enquanto aponta sorridente para um retrato do falecido ditador Kim Il-sung. Em outra ocasião, 6 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foram mortos a tiros por terem visto vídeos da Coreia do Sul e por terem fumado ópio. Para além dessas execuções pontuais, uma série de outros crimes coletivos foram praticados pelo governo comunista do país. Certamente seguindo ideias eugenistas, o governo norte-coreano ordenou que pessoas com nanismo fossem submetidas a procedimentos médicos contra sua própria vontade. Dentre esses procedimentos, foram realizadas cirurgias para a esterilização de pessoas com nanismo, para evitar que essa condição fosse passada adiante na população. Enfermeiras dão conta de que desde 2015, o governo as instruiu a criar listas de anões destinadas a impedir que mulheres com nanismo dessem à luz. Uma dessas mulheres, inclusive, foi submetida à força a uma cirurgia de remoção do útero. Ainda em se tratando de crimes médicos, o relatório afirma que o governo norte-coreano submeteu familiares de funcionários do Ministério da Previdência Social do país a experimentos médicos forçados. Esses funcionários foram chantageados pelo governo, que ameaçou enviar todos os seus parentes para os terríveis campos de prisioneiros, caso não fossem cedidas cobaias para os experimentos. As pessoas escolhidas eram dopadas e, em seguida, transportadas para uma instalação chamada Hospital 83, onde seriam submetidas a experiências médicas não consentidas. Esse mesmo local é palco de testes com armas químicas e biológicas em crianças há pelo menos 10 anos. No geral, foram relatados diversos crimes nos citados campos de prisioneiros, que incluem torturas, prisões arbitrárias e execuções públicas.
públicas. Mulheres detidas, por sua vez, são submetidas a condições brutais e subhumanas, que incluem tortura, fome, trabalhos forçados e abusos sexuais. Um total de 11 campos de prisioneiros foram identificados, sendo que 5 deles continuam em operação até hoje. Segundo o relatório, as execuções são amplamente realizadas por atos que não justificam a pena de morte, incluindo crimes de drogas, distribuição de vídeos sul-coreanos e atividades religiosas e supersticiosas. O governo norte-coreano refuta essas acusações, afirmando que elas não passam de uma estratégia para derrubar o regime comunista no país. Contudo, os dados obtidos pelo Ministério da Unificação sul-coreano são condizentes com informações apuradas também pela ONU e por outras organizações de direitos humanos. Uma vez que esses dados já são bem corroborados por diversos testemunhos, podemos afirmar que não se trata mais de simples crimes estatais cometidos contra uma população indefesa. Trata-se de pura psicopatia, uma verdadeira maldade que tomou conta dos escalões comunistas do país há muito tempo. Toda essa crueldade crescente se soma às condições econômicas precárias que castigam o país há décadas e que estão cada vez piores. É natural que esse tipo de deterioração econômica aconteça. Afinal de contas, estamos falando de um país que possui uma economia planificada e que é fechada ao exterior. E como acontece em todos os governos centralizadores, a riqueza é rapidamente destruída e a miséria se torna a regra para a maior parte da população. Atualmente, faltam itens alimentícios básicos na Coreia do Norte, como por exemplo o arroz. Até mesmo os estoques militares desse produto estão sendo usados para tentar sanar o problema da fome. De acordo com imagens de satélites, a Coreia do Norte produziu em 2022 180 mil toneladas de alimentos a menos que no ano anterior. Por causa disso, a escassez tem se tornado generalizada e o alto custo dos alimentos tem levado cada vez mais norte-coreanos a sofrer com a fome. Diga-se de passagem, de uma forma ainda pior do que já sofriam há tempos. É triste saber que o governo norte-coreano desperdiça rios de dinheiro com questões militares em sua busca por demonstrar poder a nível internacional e para ameaçar nações ocidentais, enquanto sua população definha miseravelmente. O governo de Kim Jong-un prefere gastar dinheiro com mísseis intercontinentais, ao mesmo tempo em que submete seu povo às mais cruéis torturas. Essa é a prioridade de um governo comunista, se manter no poder às custas do povo. Aliás, quanto pior for a vida desse povo, melhor para o partidão. Não importa onde o comunismo seja aplicado, esse sempre será o seu fim. Trata-se de um destino inevitável. Esse é o caminho da servidão descrito por Hayek décadas atrás. O percurso da tragédia econômica e social que se abate sobre um país governado por comunistas é bastante conhecido e o caso da Coreia do Norte é bastante ilustrativo nesse sentido. O primeiro passo tomado por um governo comunista é estabelecer sistemas de controle extremo, inclusive sobre a economia. Propriedades são roubadas pelo Estado, leis absurdas são aprovadas e instaura-se o império do medo. As prisões arbitrárias e as execuções sem julgamento se tornam recorrentes. Tudo isso sob a desculpa de que o governo está protegendo a revolução. No primeiro momento, pode-se acreditar que as coisas irão se estabilizar após o terror inicial. Porém, aí vem o segundo passo, a destruição da economia, fruto de um modelo centralizado de governo. O resultado imediato é a queda abrupta nos níveis de riqueza e um nível cada vez maior de indivíduos sendo atirados na mais profunda miséria. Nessa fase, até mesmo itens básicos começam a desaparecer das prateleiras dos supermercados. As pessoas passam a recorrer a alimentos pouco nutritivos e ao abate até mesmo de pássaros e animais domésticos para sobreviver. Por fim, adota-se o passo derradeiro, a total crueldade. Os níveis de ódio à humanidade por parte do governo comunista atingem níveis inimagináveis. A maldade se torna a forma de governo e até mesmo a menor ação de liberdade pode ser punida com a morte. A população depauperada e faminta é mantida sob controle pelo medo de um governo tirânico que ocupou todos os espaços e que está por toda parte. Nessa fase, não há mais humanidade. Grávidas, crianças, deficientes físicos, famílias, todos são alvo da maldade comunista. O mais absurdo, porém, é saber que aqui no Brasil e em outras partes do mundo, muita gente ainda apoia esse tipo de regime homicida. Não obstante todas as provas que se apresentem, políticos, intelectuais, artistas e influencers não se cansam de dizer que o comunismo é bom sim, só não foi tentado da forma certa. É possível, inclusive, desconfiar da moralidade dessas pessoas. Afinal,
só odiando muito o ser humano para apoiar um regime de governo que comete as atrocidades cometidas pelo governo de Kim Jong-un. Enquanto apedeutas brasileiros aplaudem as supostas casas populares construídas pelo governo comunista da Coreia do Norte, os norte-coreanos continuam a ser massacrados por esse governo criminoso e psicopata. Quanto a nós, libertários, só podemos lamentar a tragédia norte-coreana e torcer para que haja alguma esperança para aquele povo tão sofrido. O mais importante para todos aqueles que vivem fora do inferno a céu aberto, chamado Coreia do Norte, é nunca esquecer do que o comunismo é capaz de fazer. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!